Olá pessoal, a receita de hoje é inédita, rápida e deliciosa. Pão de mel glaçado, bora aprender! E para começar a nossa massa, eu tenho aqui o mel de boa qualidade, ou laranjeira ou silvestre. Se de repente você não tem como utilizar o mel no dia que você está preparando, poderia até ser glucose de milho, mas não fica tão saboroso, né? Olha, e aí você deve estar achando estranho, né? Mas está colocando mel na panela? Está confuso esse chefe hoje? Não, essa massa na verdade, ela sai da panela. Vocês vão ver que interessante isso. Ó. Então tá aqui o mel, açúcar mascavo, ótimo. Pouco, olha aqui, óleo vegetal, aquele da sua preferência, que vai trazer mais umidade para esse nosso pão de mel. E além do óleo, também uma quantidade pequena, olha, manteiga. E aqui eu tenho o cacau em pó 100% Plan Arôme da Calibur. Esses ingredientes nós vamos levar ao fogo, olha lá. E aí a gente vai mexendo, não para ferver, só para que fique tudo homogêneo, a manteiga se dissolva completamente, sem deixar ferver. Na sequência, gente, olha, se você reparar, acabei de tirar do fogo, ainda consigo colocar a mão, então não é para ferver. De repente esquentou demais, você deixa amornar. E eu tenho aqui essa mistura, que por sinal, você também pode fazer, se você preferir, sem o cacau. Às vezes não tem o cacau, tem o chocolate em pó, também pode ser, ou não coloca esse tipo de ingrediente, ele vai ficar mais claro, tá? Na sequência eu vou colocar, olha, licor de laranja, se você gostar. Tá aqui, às vezes também não tem, pode colocar um pouquinho de essência de laranja. Aqui eu fiz questão de te mostrar o seguinte, olha, eu tenho aqui os ingredientes da Bombay, canela, cardamomo, cravo e gengibre. Então, quando eu falo uma colher de chá, que está aí na receita, que vocês vão ver depois, a minha colher de chá é essa daqui, ó, não é aquela padrão, uma colher de chá que você mexe o seu chá, digamos assim. Então, quando é meia, ó, câmera, vou mostrar aqui. É isso daqui, só para você não colocar em exagero, tá? Então fica aí essa dica importantíssima. Então eu vou colocar aqui as especiarias todas. Olha lá. Hoje ela veio trabalhar, claro, no pão de mel, nós buscado, olha, uma boa pitada, tá aqui. E aí, dentre essas 5 especiarias, de repente você fala assim, mas eu não tenho tudo isso, não é? Como é que eu faço? Você pode utilizar essa outra especiaria aqui, da Bombay, olha, que é o pão de mel. Então, neste caso, você coloca uma colher de sobremesa mais caprichadinha. Aqui já tem todos esses ingredientes, tá? É uma outra opção. Ovo, que na verdade, na receita você vai ver aí, uma gema grande. Sabe quando fica faltando um pouquinho assim, né, no ml, você fala assim, puxa, vou ter que abrir outro ovo. Não, completa com um pouquinho de clara e não precisa abrir um segundo ovo, que às vezes você nem vai utilizar. Então, o ingrediente principal é gema, que você pode completar com um pouquinho de clara. Estou misturando raspas de laranja, olha só, bem caprichada. Então é um pão de mel aromatizado, gostoso. E aí a gente só vai deixar esfriar para a gente ir para a continuação dessa receita deliciosa hoje, pão de mel glaçado. Gente, a gente se diverte aqui nos intervalos, vocês não têm ideia. Tá chegando agora, já chegou, nos visita de vez em quando, ainda não está inscrito, não está inscrita no nosso canal, é muito fácil, clica no inscrever. Se quiser também, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. E olha que tem sempre muita novidade. E como eu venho dizendo já, estamos chegando a 150 aulas aqui no canal. Olha só. Se você já é inscrito ou você está chegando agora, para essa receita, então deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe com todos os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes sobre o nosso canal. Conta para eles para curtirem também todo o nosso conteúdo culinário. Fica aí nosso recado. Na sequência, o que eu tenho aqui? Ó? Até uma peculiaridade. Aqui eu tenho bicarbonato de sódio
que algumas vezes a gente, para pão de mel mesmo, acaba utilizando o bicarbonato sem estar diluído. Então a gente, não é um defeito, mas a gente acaba tendo aquela massa meio manchada, com algumas manchas. Você fala, por que fica um lado mais escuro, outro lado mais claro? É por esse motivo. Então quando você dilui, olha, o bicarbonato, agora a gente mistura e tudo vai ficar bastante homogêneo, olha, principalmente nessa parte líquida aqui. Aqui eu tenho fermento em pó e uma pitada de flor de sal. Dá só uma olhada, gente, são 2 colheres de sopa, farinha de amêndoas. Se você não tiver, você pode colocar qualquer outra oleaginosa que você tiver aí, nozes, desde que seja bem moída, castanha do Pará. Mas você não tem nenhuma, então não põe. Nesse primeiro momento não coloca, complementa com farinha de trigo mesmo e tá tudo certo. Nossa farinha de trigo, vou colocar em 2 etapas, olha, então já foi peneirada na hora. A gente vai misturando até ficar bem homogêneo. Dá só uma olhada, cara, mais bonita que está essa massa, chegando, né, a ser uma massa. Aqui o restante da farinha. E o processo vai ser repetido, olha, você vai mexendo lentamente, então a massa sai da panela. Lembrando que esse nosso pão de mel, ele é modelado na mão. Olha só que bacana isso, diferentemente de todos esses outros que a gente coloca em assadeira. Pronto, gente, olha, então esse é o ponto da massa, uma massa pesada, que naturalmente vai ser levada à geladeira, então ela vai resfriar um pouco para a gente poder modelar o nosso pão de mel. Aqui vamos já colocar, ó, numa refratária. Olha que bonita, ela vai escurecer bem, viu? De repente, se você quiser, fica aí essa informação também, a massa pronta, depois de descansada, gelada, você pode congelar por até 90 dias, ela crua. Ou de repente, os pães de mel já enrolados, prontinhos para ir para o forno. Só que quando você for assar, descongela naturalmente e aí você já leva no forno pré-aquecido. Olha, vou mostrar aqui. Esse é o ponto. Lembrando, colocar mais farinha, ela vai ficar muito dura e menos também, aí a gente não consegue enrolar. E para que não fique nenhuma dúvida, como eu sempre digo para vocês, e a receita, chefe Álvaro, a receita fica sempre, essa e todas as demais, na descrição do vídeo. Ou se você preferir também dar uma passeada no nosso site, ela também está lá. Clica em receitas, aí abre o painel e você vai encontrar imediatamente. Tá aqui, ó, cobrir com filme plástico ou com celofane, geladeira, e a gente volta já para montagem, para modelagem desse pão de mel. Mas ainda tem muita coisa, tenho que te ensinar a glaçagem e tudo mais. Até já. Gente, tenho aqui a massa, olha, levemente resfriada. Você pode deixar ela até mais gelada, pode fazer isso até no dia seguinte. Eu vou dividir mais ou menos em 2 partes, porque eu quero te mostrar também uma possibilidade a mais, sempre te trazendo muitas ideias, de como você pode adicionar ingredientes diferentes na massa, depois de bem resfriada, para deixá-la ainda mais rica e com um sabor mais acentuado do que eu vou te mostrar daqui a pouco. Eu vou só dividir direitinho e já te mostro. Gente, dividi a massa, olha, em 2 partes iguais. E eu tenho aqui sugestões de recheio. Casquinha de laranja, dessas glaçadas que a gente compra, né, na zona cerealista, aqui em São Paulo tem, é fácil de encontrar. E aqui eu tenho o drops de chocolate da Calibu, que são essas gotinhas minúsculas, olha, que é muito adequada também para fazer cookie, entre tantas outras sugestões. Essa massa, ela não está 100% gelada, porque nós estamos indo meio que na sequência da gravação. Então eu vou só polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, olha, nada que comprometa a textura, não é o que a gente quer. Aqui, olha, você deixar depois de muitas horas, pode ser também melhor ainda. Eu vou só passar para cá, câmera, ó. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar as nossas casquinhas de laranja, olha, passo isso, vou salpicando. Fala se isso não vai ficar bom, gente. Aqui eu tô caprichando porque eu gosto com bastante, não é?
Você pode colocar nozes, pode colocar outras coisas, você pode não colocar nada, também fala, não, eu quero o pão de mel com o sabor dele único. Tá tudo certo. Olha, você vê que a massa é muito macia, muito maleável, porque ela ainda vai ficar mais firme quando ela gelar por algumas horas, ou se você preferir, até para o dia seguinte. E eu vou fazer a mesma coisa com o de chocolate. Gente, olha, então eu deixei por algumas horas a nossa massa gelando. Tá aqui. Uma que tem os drops de chocolate e essa que tem as casquinhas de laranja. E se você reparar, olha, é uma massa muito bacana, muito perfeita. Você consegue modelar dessa forma, tá vendo? Se preciso for, você só põe a sua mão assim um pouquinho de farinha para fazer isso, mas você está reparando que não é necessário. Aqui você tem algumas possibilidades. Fazer um pãozinho de mel pequeno, um médio e um maiorzinho. Então vamos falar assim, se você tiver uma balança, 15 o pequeno, 20 gramas o médio e 25 seria mais ou menos desse tamanho, para ele ficar mais bonitão e você vender individual, se for o caso. Tá aqui, olha. Aqui eu coloquei meio a olho e você também pode fazer meio a olho sem problema nenhum. Eu vou fazer um de laranja, olha, tá aqui o de laranja e esse daqui é o de chocolate. Tá vendo? Como a massa fica realmente bacana. Vai que você tem uma balancinha, não é necessário você ter. Você também pode, sem dúvida nenhuma, pesar todos eles do mesmo tamanho, sem problema nenhum. Olha só o que eu vou fazer agora. É importante você dar uma batida, olha, assim, com o dedo, só para ele dar essa achatada, tá? Se você tiver um empurrador daqueles que facilitam, pode ser também. Se você for fazer uma quantidade grande, fazer assim no dedo é complicado. Então aí você pega um copo de um fundo menor ou no tamanho que você queira, mergulha o fundo do copo na farinha de trigo, só dá essa apertada, também vai resolver bastante. Eu vou agora dividir a nossa massa toda e aí a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 160 graus até que a parte de baixo esteja dourada e aí eu já volto com essa parte pronta para a gente fazer a glaçagem. Tá? Saindo do forno, nossos pães de mel, olha aqui, gente, e vamos para a glaçagem. Gente, hoje eu quero te mostrar esta linda apostila que está sendo aí a queridinha do momento, olha, nossa última apostila de sobremesas para a festa, onde nós temos nada menos do que 32 receitas de sobremesas, mais 6 receitas de um capítulo que nós chamamos Na Hora do Cafezinho, olha aqui no final. Então, são 38 receitas, todas testadas, sobremesas individuais, sobremesas maiores, pudins, tortas, bolos, enfim, pavês, de tudo um pouco, tudo testado, tudo aprovadíssimo, para fazer muito sucesso, você aí em casa, ou você que faz por face venda também. Se tiver interesse, manda para nós uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 11 955510698. Fala, olha, eu quero saber como que eu faço para adquirir a apostila Caderno de Receitas de Sobremesas. E alguém já responde para vocês como que você vai fazer sucesso, brilhar com essas delícias dessas receitas que estão aqui presentes e fazendo, olha, o maior show de bola com todo mundo que já levou, só temos tido bastante elogios. E eu quero que vocês também tenham bastante elogios com esse pão de mel. Como eu falei, nós vamos fazer agora a nossa glaçagem e naturalmente começa, olha, aqui com clara. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pôr a clara, eu vou pôr já um pouquinho de extrato de baunilha e aí a gente vai ligar a batedeira e conforme for espumando, eu vou acrescentando o açúcar de confeiteiro. Vamos lá. Ó, nesse ponto, então, uma colher de cada vez, olha aqui. E aí a gente vai, ó, finalizando com o açúcar. Eu já vou colocar também o limão, tá aqui, olha. Um suco de limão e agora sim a gente vai bater até o pequeno merengue bem fino.
Olá, gente. Prontinho, olha, o ponto é esse, bem firme, prontinho para ser aplicado no nosso pão de mel. Olha, gente, pode parecer bastante difícil você glaçar, né, um pão de mel, mas não é. Eu estou usando luva porque a lambança existe, tá aqui. Então você vai colocar, pode ser essa luva, pode ser cirúrgica também, pode fazer sem se quiser. Vai colocar um pouco do glacê aqui, olha, como se fosse um glacê real, né? Então eu primeiro gosto de passar na parte de baixo, olha só. Aí eu pego um pouco mais e eu venho fazendo este movimento aqui, olha, bem dessa forma. Aí você aproveita esse glacê, claro, ó, vem tirando por aqui, dá uma batidinha, tá vendo? Solta, levanta ele um pouco e aí com uma espátula você faz isso aqui, ó, vem aqui, levanta ele um pouquinho, foi... Volta a molhar seu dedo aqui no nosso glacê real, olha, e dá uma batidinha por cima dessa forma, só para ele ficar assim meio com esses frisos, como todos esses outros que eu fiz. Eu vou terminar, só que antes disso, eu já vou te falar o que nós vamos fazer. Vou terminar todos os que eu tenho, e aí a gente vai levar da forma que está aqui, olha, imediatamente terminou de fazer todos eles, o rendimento desse maior são 20. Então você faz os 20, liga o seu forno a 100 graus, olha, que já estava o meu. Se você não tem um forno que, né, tenha essa temperatura, coloca numa temperatura baixa, como se você fosse fazer um suspiro, digamos assim. Porque a gente precisa só fazer uma secagem, né, no nosso pão de mel. E eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar no forno, como eu já disse, a 100 graus, por entre 12 e 15 minutos. Como é que ele vai estar? Você toca nele ali e ele já não gruda mais nada, ele está sequinho, aí você tira, deixa esfriar e ele vai estar pronto. Voltei para te mostrar saindo do forno, vem comigo. Olha, tá aqui está ainda quente um pouco, eu estou te mostrando, olha, ficou sequinho, tá vendo? Não mexe nele nesse momento, não levanta, espera ele esfriar totalmente. Ficou mais ou menos uns 14 minutos. Se você vê que ele ainda está um pouquinho úmido, deixa mais um pouco. De 10 a 15 minutos. Agora aqui, esfriou, você vai tirar um por um e você vai ver que o fundo também solta bonitinho, mas tem que esperar esfriar. Agora sim, daqui a pouco eu volto. Olha lá, gente, nosso pão de mel glaçado hoje, chegando ao final desta aula maravilhosa, com essa ideia, né, de Páscoa, alguns coelhinhos ou de marzipan ou de pasta americana, só ter um cortadorzinho, isso é uma coisa bem simples. E eu já vou escolher um aqui, olha, que nós colocamos também, vamos mostrar aqui, câmera, um filetezinho de laranja, daquela laranjinha que nós já ensinamos aqui no canal, vou até deixar o link para vocês, que a gente fez na calda, aí eu deixei ela secar bem, passei no açúcar premium e deixei secar de um dia para o outro, ela ficou cristalizada. Então fica aí essa outra ideia. Vamos ver como é que ficou? Mal posso esperar. Olha lá. Vem comigo. Gente, o que é isso? Olha, anteriormente ele estava ainda mais crocante. Então, com o passar das horas, vamos dizer assim, ele vai ficando cada vez mais macio, mais delicioso. Quer ver? De novo. Olhem a glaçagem. Que delicadeza. Olha, tem aí uma culinária fácil, uma culinária diferenciada, né? Agradável, divertida, alegre, para fazer sucesso o ano todo. E é com esta lindeza, com essa belezura de culinária que a gente encerra mais essa aula de hoje. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem sempre ligados no Sabor de Festa.
faça a sua inscrição, mande seu comentário, deixe seu like e até as próximas receitas. Tchau, gente. Obrigado, até mais.